Olá, boa noite a todos, a todas e todes. Vocês que estão acompanhando, que estão acessando agora pelas redes sociais, está começando o diálogo. Esse diálogo está sendo realizado, os desafios de administrar uma grande cidade. Hoje estamos aqui com a presença do futuro pré-candidato a prefeito de Manaus, deputado federal José Ricardo, e do ex-ministro da Educação e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, que estará conosco nesta noite falando e debatendo sobre esses desafios. Sejam bem-vindos e bem-vindas, também os nossos companheiros que estarão participando, que já estão conosco na sala, e a você, que está pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube acompanhando. Sejam bem-vindos. Vou passar já a palavra para o José Ricardo para fazer a saudação. Acho que está travado ali. José Ricardo, eu acho que está com algum problema de internet. Se tiver travado, a gente, enquanto resolve a parte tecnológica, vamos passar então para o ministro Fernando Haddad. É com você. Bom, gente, eu queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo, agradecer aí a contribuição das pessoas que vão participar conosco desse bate-papo, cumprimentar meu companheiro Zé Ricardo, nosso pré-candidato a prefeito de Manaus, muito bem posicionado, uma pessoa de grande valor, correu comigo aí em 2018 e depois a cidade de Manaus, e terá toda a condição de apresentar um grande plano de governo para recuperar Manaus dessa situação de descaso que o Brasil todo vem enfrentando, né? Tanto da parte de prefeitos quanto governadores, mas sobretudo do presidente da República, que vem sabotando o país, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista da saúde pública. Então, meu grande boa noite a todos, e em especial para o Zé Ricardo, esse meu companheiro pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus, grande cidade de Manaus. Muito obrigado, Fernando Haddad. Acho que o companheiro Zé Ricardo já estabeleceu a internet, então passo para você a palavra para a saudação. Futuro prefeito de Manaus, José Ricardo. Obrigado, Elton. Obrigado, Haddad. Seja bem-vindo para estar conosco conversando sobre o Brasil, mas também nesse momento que a gente reflete sobre as eleições municipais, a experiência, né, de um ex-gestor da maior cidade do nosso país. E aqui no Amazonas, aqui em Manaus, Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil. É a maior cidade da Amazônia, é um grande desafio. Nós temos uma série de dívidas com a população, gestores que deixaram de lado políticas fundamentais para garantir a cidadania, garantir a vida, e, portanto, nós tivemos um período muito importante no governo Lula e Dilma, onde o povo de Manaus e do Amazonas foi muito beneficiado pelas políticas sociais, de inclusão social, e aqui nós temos desafios no saneamento, na mobilidade urbana, na questão ambiental, na qualidade de vida das pessoas. Portanto, hoje é um debate que a gente inicia para discutir a cidade que nós queremos e, ao mesmo tempo, definir as políticas públicas. Portanto, a gente agradece a sua participação, tem vários companheiros e companheiras que vão estar trazendo algumas indagações, reflexões, para a gente poder ouvir você e reforçar um pouco aquilo que nós queremos, né? Realmente mudar a forma de cuidar da cidade de Manaus e do povo da cidade. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Abraço, Zé. Satisfação enorme estar com você. E nós agradecemos especialmente a você que está acompanhando pelas redes sociais, tanto do Fernando Haddad quanto do José Ricardo, pelo Facebook, Instagram, e vai compartilhando e pode mandar mensagens que a gente vai estar aqui ao longo desses bate-papos falando e passando para eles essa bola. Como foi proposto, nós vamos abrir logo esse debate para que as pessoas possam falar, se pronunciar e a gente ouvir os nossos companheiros. Eu vou passar a palavra para ela, que é a Florismar Ferreira. Ela é membro do Fórum Permanente de Mulher de Manaus. Com a palavra, Florismar. Boa noite a todos, boa noite, Haddad. Florismar, está na sala? José Ricardo. Está me ouvindo? Sim, Está me ouvindo? Então,
Eu sou Floresmar, faço parte da coordenação da Articulação de Mulheres Brasileira, e aí a gente, como está na linha de frente do enfrentamento com as mulheres, né, contra toda forma de violência, eu trago uma pergunta, que é em relação à saúde, né? Partindo do pressuposto que a saúde no Brasil é descentralizada, considerando a atenção básica e de supra importância, como a prefeitura pode reestruturar e implementar de maneira satisfatória os NAFs, ressaltando que dentro da atenção básica são responsáveis pela equipe de saúde especializada, proporcionando projetos específicos para a saúde da mulher, principalmente da mulher negra. Maravilha. Bom, saúde é um tema extremamente... Já é para eu responder, não? A ideia é fazer um bloco de 4 pessoas, que ainda tem mais 3, e aí vocês têm um tempo maior para desenvolver os trabalhos aí, pode ser? Claro. E aí eu já chamo agora o professor municipal Miguel Oliveira, também para fazer a participação. Então, boa noite, professor Fernando Haddad. Boa noite, pré-candidato José Ricardo e todos os companheiros que participam da live. O meu questionamento é sobre mobilidade urbana. A mobilidade urbana compreende vários segmentos e nos governos do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, foi aprovada a lei da mobilidade urbana em 2012, porque se preocupavam nos grandes centros em reduzir o tempo de deslocamento para o trabalho e o estudo dessas pessoas. E esse trabalho aí, ele passou como uma política pública federal para mobilidade urbana. Eu quero destacar, nessa mobilidade urbana, o transporte urbano de passageiro de ônibus. Em Manaus, é controlado por empresários que, vez por outra, pressionam a prefeitura para obter o reajuste do preço da passagem do ônibus, que hoje está em R$ 3,80, mas não oferecem um serviço satisfatório para a população. Os ônibus são velhos, andam superlotados no horário de pico, antigos. Os trabalhadores rodoviários, de vez em quando, ameaçam fazer greve. Então, eu pergunto o seguinte, professor Fernando Haddad, como o sistema de transporte coletivo por ônibus foi tratado na sua gestão como prefeito de São Paulo? É isso. Muito obrigado, Miguel. Vamos convidar também a Shirley Abreu, ela é socióloga. Shirley, com a palavra. Boa noite, eu sou Shirley Abreu, eu sou vice-presidente do PT estadual e fui superintendente nacional de regularização fundiária da Amazônia Legal. Para iniciar, eu acho que ninguém fez mais pela moradia e pela regularização fundiária do que os governos do Partido dos Trabalhadores. Nós investimos muito e reestruturamos os institutos de regularização fundiária. Manaus tem hoje 139 mil famílias sem casa, algo em torno de 400 mil pessoas sem um lar. A nossa cidade, Haddad, ela é marcada por um histórico de um grande latifúndio urbano, fruto de especulação imobiliária e de grilagem de terra, principalmente ao redor da cidade, né? Nossa cidade, ela sempre foi governada por uma elite que nunca quis fazer ordenamento fundiário, nunca interessou ela, porque sempre foi uma forma de especular e manter a nossa população longe da questão da moradia. A gente entende que somente um governo petista em Manaus pode atacar o principal problema de moradia, que é a especulação imobiliária, fazendo o ordenamento fundiário urbano da cidade e identificando prédios e áreas de interesse social que possam vir a ser ocupados pelas famílias que precisam
A minha indagação é perguntar a experiência do Haddad em São Paulo na questão da especulação imobiliária. Muito bom. Muito bem, Shirley. E também temos o companheiro João Freires, que é pedagogo, e passamos a palavra. João Freires. Acho que travou. Acho que a internet do João Freires deu uma travada, é isso? Pronto, vamos passar então para o Haddad e para o Zé Ricardo, para esse primeiro bloco, e a gente garante que o João possa voltar logo em seguida. Muito bem. Começo eu, Zé Ricardo? Alô? Estou te ouvindo. Será que o Zé Ricardo também travou? Pode começar, Haddad. Tá, mas eu acho que o sinal não deve estar muito bom. É que está um congestionamento de rede no Brasil inteiro nessa hora de pico, viu? Tá todo mundo na internet, então acaba congestionando mesmo. Mas eu não sei se as pessoas que perguntaram estão conectadas. Tá todo mundo conectado? Estamos conectados. Estamos conectados. Eu queria muito que o Zé Ricardo me ouvisse, né? Porque, afinal de contas, ele vai nos representar na eleição. E eu acho que ele não está entre nós. Talvez fosse o caso de esperar um minutinho. A sua participação... Zé Ricardo está conosco já? Está nos ouvindo? Estamos tentando contato com o Zé Ricardo aqui também por celular para poder garantir aí essa questão da internet dele, ver se ele consegue se reconectar. A minha internet realmente... Alô? Estão me ouvindo aí? Quem está falando? João Freires. Estamos te ouvindo. João Freires. Quando o Zé Ricardo reconecta, João, vamos retomar o seu raciocínio, já que teve problema. O problema é a internet, né? No meu caso, a internet, mas eu gostaria de continuar fazendo a minha pergunta aos dois companheiros, principalmente, ao Zé Ricardo e ao Haddad, em relação à deficiência em Manaus. Há uma deficiência muito grande em relação à creche, a vagas, né, de creche para a população nessa faixa etária. Uma outra situação que eu gostaria de abordar é um esquema que existe ao longo de décadas na cidade de Manaus, no município de Manaus, de aluguéis de prédio para funcionar como escola. Na grande maioria, os prédios, imóveis que são alugados são inadequados para o funcionamento de uma escola decente. Claro, o dinheiro é muito alto, os empréstimos, a gente sabe que é toda uma esquema montado sobre isso. E como resolver essa questão, já que nós estamos falando de uma possibilidade de o PT, junto conosco e com o nome do Zé Ricardo, chegar à Prefeitura de Manaus. Perfeito. Não sei se deu para ouvir o que eu perguntei aí. Perfeitamente, eu te ouvi muito bem. Dessa vez eu te ouvi. Então, Zé Ricardo, tudo bem, então eu falei da crença. Oi. Zé Ricardo nos ouve agora, Zé? Eu não sei, a pergunta, o questionamento que eu estou fazendo é sobre creche na cidade de Manaus e como a Haddad encarou essa situação em São Paulo. Aqui a deficiência é muito grande também em relação à creche, a vagas, né? Outra situação no campo da educação é os aluguéis. Um esquema que existe, uma máfia de aluguel no município de Manaus para funcionar como creche, esses imóveis pagam muitas vezes valores absurdos e que muitas vezes não atende a necessidade também fisicamente. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar, porque as perguntas da metade do governo, se você for ver, né?
Saúde, educação, mobilidade urbana e regularização fundiária é praticamente metade de um governo. Então, eu agradeço as perguntas e vou começar, talvez, pelo transporte, né? Então, vamos lá. É muito difícil você conseguir reduzir contrato de transporte, porque o empresário ele tem um poder muito grande com o contrato na mão. Imagina o empresário deixar a cidade, deixar 10 dias, 20 dias, a cidade sem transporte. Então, é muito delicado o setor de transporte numa cidade e o empresário sabe que pode querer arruinar a cidade e o prefeito vai ter pouca margem de manobra porque ele não é dono dos ônibus, ele não é dono das garagens. Então, você tem que negociar numa mesa com firmeza, né, sabendo dos riscos que se corre. Mas aqui em São Paulo nós conseguimos estabelecer um diálogo com o empresariado local. E o que nós fizemos? Nós expandimos os serviços. Aí as pessoas vão perguntar, mas como isso é feito? Então, em primeiro lugar, não havia transporte de ônibus à noite em São Paulo. Entre meia-noite e 5 da manhã, eu não sei como é que é a realidade de Manaus, mas aqui tem milhares de trabalhadores, garçons, enfermeiros, motoristas, empregados domésticos, que precisam do ônibus entre meia-noite e 5 da manhã. E não havia transporte. Aqui tem uma vida noturna muito intensa na cidade de São Paulo, muitos hotéis, né, muitos restaurantes, enfim, muitos bares, muitas casas de show. Então você tem uma vida muito intensa entre meia-noite e 5 da manhã. Não havia transporte público na cidade de São Paulo nesse horário. O metrô também fechava e fecha em São Paulo até hoje, lembrando que o metrô não é do município, é do governo do estado. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um transporte de massa na madrugada da cidade. Foi um serviço novo que nós oferecemos. O passe livre para o estudante. Nós criamos o passe livre para o estudante em São Paulo. Nós criamos em São Paulo, Zé Ricardo, um teto de gasto com o transporte público. Então, uma pessoa podia comprar, o Dória depois acabou com isso, mas uma pessoa com R$140, ela podia usar por 30 dias o transporte público quantas vezes ela quisesse. Quantas vezes ela quisesse. Ela pagava um bilhete único de R$140 por 30 dias e ela usava o transporte público de ônibus, que era da cidade, né? Ela usava aquilo quanto tempo ela quisesse. Tinha também o bilhete da semana, né? E tinha o bilhete do dia. Então ela podia comprar um bilhete para durar um dia, um bilhete para durar uma semana e o bilhete para durar um mês. E no caso do mês, era R$140. Imagina você, R$140, você fazer quantas viagens você bem entendesse. Então, o passe livre do estudante. O estudante de escola pública deixou de pagar passe aqui. O bilhete único mensal, que era esse bilhete que a pessoa pagava R$140, transitava o mês todo. E o transporte noturno foram as 3 coisas que nós conseguimos implementar na cidade de São Paulo, além dos corredores e faixas exclusivas de ônibus. Porque com os corredores e faixas exclusivas, o transporte ganhou velocidade, né? E ele podia aumentar a frequência, passando mais de uma vez em cada ponto da cidade. Então você tinha, só para você ter uma ideia, nós fizemos 400 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus na cidade de São Paulo. Foi uma pequena revolução que nós fizemos na cidade de São Paulo. Esse foi o pacote que nós fizemos para o município de São Paulo durante 4 anos, tá certo? No caso da saúde,
o que nós identificamos? Eu tenho certeza que esse ponto é comum a Manaus. Nós identificamos que, obviamente, que o prefeito tem que cuidar da atenção básica. E você vai ter uma dificuldade que você não vai ter o Mais Médicos, que o Bolsonaro destruiu o Mais Médicos. E isso era muito importante para você levar o médico para os bairros mais pobres, né? Mas nós identificamos que, além da atenção básica em saúde, nós tínhamos um elo da cadeia, vamos dizer assim, que não estava bem acomodado, que é o elo entre a atenção básica e a alta complexidade, que são os hospitais gerais, em geral, geridos pelos governos estaduais. O que nós fizemos, Zé Ricardo? Nós fizemos uma coisa chamada Hospital Dia. E nesse Hospital Dia, você fazia os exames ambulatoriais, os exames de imagem e as cirurgias eletivas ambulatoriais, para desafogar os hospitais gerais, de um lado, e para dar fluxo dos postos de saúde, que não tinham para onde encaminhar os exames de imagem e as cirurgias eletivas. Então nós criamos... Quantos habitantes tem Manaus? 2 milhões. 2.200.000. Então, para 12 milhões de habitantes em São Paulo, que é 6 vezes mais, nós fizemos 30 hospitais dia. Então, caberia em Manaus alguma coisa como 4 ou 5 hospitais dia, espalhados pela cidade, para desafogar os hospitais gerais. Não é um investimento muito alto, o investimento inicial não é muito alto, e você, na verdade, tem uma economia, porque em vez de você internar uma pessoa para fazer uma cirurgia eletiva, ela vai se recuperar em casa, porque são cirurgias mais simples que não exigem internação. E com isso você melhora o fluxo de consulta, exame, cirurgia, você melhora o fluxo do sistema de saúde. Investindo em educação básica, mas investindo um pouco também em média complexidade. É uma recomendação que eu te faria. Atuar um pouco na média complexidade para desafogar o fluxo de consultas de especialidade e de cirurgias ambulatoriais, né? A terceira pergunta, a questão da creche. É impossível um prefeito conseguir construir o número de creches que as mães precisam em 4 anos. Então a locação de imóveis, ela é necessária. Agora, qual é a recomendação que eu te faço? Em primeiro lugar, só aluga o imóvel depois de reformado de acordo com o projeto da prefeitura. Então você entrega para o empresário que quer alugar o imóvel para a prefeitura o projeto e só faz o contrato de locação mediante a entrega da reforma de acordo com as necessidades das crianças. Segundo lugar, tem que fazer uma avaliação pela Caixa Econômica Federal. Não dá para pagar, porque isso aí gera uma máfia nas cidades. Uma máfia que cobra aluguéis extorsivos da prefeitura. Então, nada contra a pessoa ter o rendimento coerente, condizente com o imóvel, que é de propriedade dela. Mas ela não pode usar a fila da creche para espoliar a prefeitura cobrando 20%, 30%, 100% a mais do que o imóvel vale. Enquanto isso, você abre uma linha para a construção de próprios municipais, que você sabe que é uma coisa muito mais difícil, porque exige desapropriar terreno, exige licitar a obra, exige pagar a obra. Então nós temos que ter clareza de que nós temos que combinar a locação com os cuidados que eu sugeri com um plano de construção de próprios municipais para acolher as crianças. A questão da regularização fundiária, que a nossa companheira perguntou, o plano diretor de São Paulo foi escolhido como um dos melhores do mundo pela ONU. A ONU premiou o plano diretor de São Paulo. E a razão da premiação
foi justamente destacar terra em São Paulo para a produção de moradia a baixo custo. Hoje, Zé Ricardo, você consegue comprar um apartamento aqui em São Paulo, pequeno, para uma família de 3 ou 4 pessoas, e na região central, você consegue comprar por cerca de R$200 mil, financiado. Isso era impossível antes do plano diretor na cidade de São Paulo. Você pagava pelo menos o dobro disso. Pelo menos o dobro disso. Para falar a verdade, você não pagava menos de R$500 mil por um apartamento e mesmo assim distante do emprego. Hoje você consegue comprar um apartamento perto do emprego, perto de onde estão as oportunidades de emprego. E isso se deve ao plano diretor da cidade de São Paulo. Sem lei regulando o uso e ocupação do solo, não tem milagre. O pobre vai morar cada vez mais longe, se não houver intervenção do poder público regulando o uso e ocupação da terra e reservando terra pública e privada para a produção de moradia popular, a chamada HIS, Habitação de Interesse Social, que tem financiamento. O Bolsonaro só acabou com o subsídio, mas tem financiamento da Caixa Econômica Federal pelo FGTS. Então, sem plano diretor, sem lei de uso e ocupação, eu diria para você, e tem que ser uma lei dura com a especulação, dura, como nós fizemos aqui em São Paulo. Ela cobrou do especulador e favoreceu a população de baixa renda. Hoje o plano diretor de São Paulo rende para a cidade cerca de R$1 bilhão por ano para investimento em habitação e mobilidade urbana. Alô? Eu não estou ouvindo mais. Eu estou ouvindo. Maravilha, agora te ouço. Mas é isso. Plano diretor, e você tem modéstia à parte, nós fizemos um plano diretor que chamou a atenção do mundo. Nós ganhamos um prêmio da ONU. A ONU tem um departamento ligado ao urbanismo, chama ONU Habitat. Do mesmo jeito que tem a OMS da saúde, a Unesco da cultura e da educação, tem a ONU Habitat, que é o braço da ONU para cidades. E ela premiou a cidade de São Paulo pelo plano diretor que nós fizemos aqui. Foi uma intervenção muito dura da cidade para garantir moradia para quem precisa. Nós viabilizamos 100 mil unidades habitacionais em 4 anos, de baixo custo. 100 mil. Câmbio. Câmbio, né? Câmbio é para passar a palavra. Quem está no comando aí? Então, Elton. O Elton, sumiu? Não, eu quero só comentar aí algumas palavras. Claro. Na questão, primeiro na mobilidade urbana, que realmente é um dos maiores desafios que nós temos aqui em Manaus. E nós tivemos aqui Manaus sendo uma das sedes da Copa do Mundo. E nem governo municipal, nem estadual aproveitaram o momento. Nós tínhamos aí 800 milhões, tendendo a ser 1 bilhão à disposição do PAC, da Copa do Mundo. E não cuidaram disso. Eu acho que foi a única capital que não realizaram investimentos na mobilidade urbana. E esse recurso voltou para... E aí, portanto, esses recursos, eles retornaram para os cofres federais, quer dizer, não realizaram investimentos, é algo assim urgente na cidade. Está com uma dificuldade na internet, né? Mas então a mobilidade é um grande gargalo. A questão da moradia, nós temos assim, se não fosse o Lula e a Dilma com Minha Casa Minha Vida, nenhuma outra iniciativa significativa, planejada na cidade de Manaus, nós teríamos em relação à habitação. Então,
nós também temos o problema da especulação, da grilagem, de famílias que são proprietárias, ao menos se dizem proprietárias de terras, de boa parte da área urbana da cidade. E é uma cidade que cresceu sem planejamento, boa parte dos bairros são ocupações que foram se consolidando. Então, realmente é um grande desafio a questão da moradia e criar alternativas. Assim como você faz o relato de uma cidade grande, a gente viu de várias experiências administrativas do Partido dos Trabalhadores, com várias iniciativas diferentes, inovadoras em relação ao acesso à terra e a construção de casas populares, né, de uma parceria público-privada, uma parceria com o próprio cidadão. E, por último, a ênfase em relação ao desafio que nós temos em relação à área da saúde. Realmente, agora, a pandemia do coronavírus mostrou a fragilidade do sistema de saúde e, por outro lado, é o sistema público de saúde que está atendendo a população. Então, o município e o Estado, principalmente o Estado na terceirização, nós temos hoje uma situação lamentável, onde se tem um orçamento fabuloso, mas não tem respostas. As filas, a questão dos exames. Eu achei interessante essa experiência do município ter, portanto, uma estrutura para fazer os exames, para poder agilizar, atender a população. Hoje tem gente morrendo nas filas e o Estado não cuida disso. Então, há muita iniciativa privada se aproveitando e o poder público não atendendo a população e muita gente deixando de realizar tratamentos, cirurgias e falecendo simplesmente pela demora ou pela falta de exames mesmo. Além de que em Manaus não chega a 40% a cobertura da atenção básica na saúde. Então, tem muito para fazer e essa sua experiência de uma grande cidade, a maior cidade, nos ajuda também para enfrentar, porque no caso do transporte, esse é o termo que a gente acaba ouvindo muito. Máfias, são estruturas, né, empresariais que se relacionam, né, entre as várias capitais. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos 9 empresas no sistema de transporte que não cumprem o contrato, mas se agarram no contrato para juridicamente conseguir na justiça aumentos, né, e reajustes da tarifa, mas não cumprem o contrato em relação a renovação da frota, a ampliação da frota, a qualidade, portanto, do serviço. E tem algumas empresas que estão lá em Fortaleza e lá eles cumprem o contrato, porque lá você tem uma gestão, você teve uma gestão, principalmente desde a época da Luciane Lins, mais firme e mais atenta a essa questão. E nós precisamos romper isso aqui, certamente não vai ser fácil aí. Então é mais a comentar isso aí em relação à nossa realidade, baseado aí nas palavras aí do Haddad, da sua experiência lá em São Paulo. Muito bem. Para vocês que estão nas redes sociais, pelo YouTube, Instagram e Facebook, isso aqui é um diálogo, o diálogo dos desafios de administrar uma grande cidade, com a presença do pré-candidato do PT à Prefeitura de Manaus, José Ricardo, e do ex-ministro da Educação do governo Lula e Dilma, e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mande as suas mensagens aqui pelo Haddad e José Ricardo, eles estão mandando várias mensagens aqui pelas redes sociais, né? A gente vai aproveitar aqui para falar, o João Pedro está mandando para o Haddad que você construiu quilômetros e quilômetros de ciclovias, né, para falar um pouco das vantagens dessa política. O Delmi Santana participando, estamos juntos com o Homem da Kombi, tem que ter uma nova metodologia para o desenvolvimento em Manaus e para os povos étnicos que moram na cidade de Manaus. A Silvana Teixeira está perguntando qual é a política para a Zona Franca, geração de renda fora da Zona Franca também. O José Irani está falando, Zé, vamos comprar os remédios da atenção básica direto dos laboratórios. E o Gustavo Passarelli está dizendo que é preciso acabar com as terceirizações. Esse é o pessoal das redes sociais se manifestando. E a gente vai agora para o segundo bloco de rodadas de perguntas. Já estão aqui nossos companheiros e companheiras na sala. Eu quero convidar a companheira Raíssa Barbosa, ela é diretora da UNE. Com a palavra, Raíssa. Então, boa noite, queridos. Parabéns, Zé, pela iniciativa, força aí na caminhada e a gente está muito junto, querido. Então, queridos, queria perguntar de vocês uma coisa que
traz vários elementos no meu coração, assim, falar disso, né? E me motiva até por uma dor que existe, né? Vejam vocês, olhar para a nossa juventude, eu vou falar mais na perspectiva de juventude, olhar para a nossa juventude e ver que um direito fundamental, às vezes a nós é negado, né? E é perdido, que é o direito à vida. As estatísticas de violência, da morte da juventude, elas são extremamente assustadoras, né? E é fruto, lógico, de um processo histórico de desigualdade social que é extremamente lamentável no Brasil, né? Então, vejam, Manaus é um grande centro que tem uma população jovem extremamente grande, né? E que recebe jovem ano a ano, aí vindo do interior do estado, vindo de outros estados da região norte, até de outras regiões. Então, vejam que o mínimo que a gente deveria ter é políticas públicas voltadas para esse público, para a juventude especificamente. E aí eu queria perguntar de vocês como que a gente pode fazer para enfrentar de maneira mais direta, né, esse genocídio da nossa juventude, né? Para enfrentar de maneira mais clara e mais intensa, sabe, o genocídio que assola a juventude no Brasil inteiro, mas aqui em Manaus é muito mais até. É muito fruto de um processo histórico também da nossa juventude, ser o tempo todo levado para um outro lado. Vejam, todas as políticas de juventude pensadas em Manaus, elas não são transversais, então isso é um grande problema das políticas públicas para a juventude aqui em Manaus. Então, como que a gente consegue, né, enfrentar esse genocídio da juventude e garantir que a nossa juventude possa viver e viver com um pouco mais de dignidade? Obrigado, Raíssa. Vou convidar também aqui a Samara Pantoja, bióloga, para fazer a sua fala nesse momento. Só ligar o microfone. Agora, tá ok? Boa noite, Zé. Boa noite, Haddad. A minha pergunta é sobre geração de emprego e renda. No governo do presidente Lula, uma das principais estratégias para combater a miséria foi a transferência de renda. Manaus foi uma capital que teve uma concentração muito alta dessa renda e hoje é um município que tem um alto índice de miséria e deve ser um dos principais objetivos, um dos principais desafios do novo prefeito da cidade. Essa nova gestão, que vai ser eleita agora, tem como desafio diminuir essa taxa de miserabilidade, mas para que isso aconteça é fundamental que tenha um bom programa de geração de emprego e renda municipal. O Haddad já esteve aqui em Manaus algumas vezes, em algumas agendas, né? Manaus é uma cidade acravada no coração da floresta, tem inúmeras demandas de geração de emprego, tem uma vocação própria no que se refere a uma economia criativa e solidária, e tem uma área ribeirinha que tem um grande potencial econômico e pode ser explorado, mas é claro, com uma responsabilidade ambiental. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Zé e para o Haddad, né, o Zé que está colocando o seu nome à disposição do povo manauara e do Haddad, que foi prefeito de uma grande cidade como São Paulo, quais como eu posso dizer, qual a estratégia que nós podemos usar para organizar e fomentar uma boa geração de emprego e renda para uma cidade como Manaus, que está no coração da Amazônia. Excelente. Obrigado, Samara. Com a palavra aí o Mozane Santiago, professor municipal. Boa noite, deputado federal Zé Ricardo, professor Haddad. Nós vivemos em um Brasil em que o presidente da República e o ministro do Ambiente odeiam o meio ambiente, tentam mentir os números, né, com relação ao desmatamento da Amazônia, e o mundo todo está criticando
esse posicionamento do governo federal. As grandes cidades passam por inúmeros problemas com o meio ambiente, né? Manaus tem um grande problema que são os igarapés, que a maioria estão poluídos, como São Paulo também tem o Tietê, que é totalmente poluído. Questão das queimadas, né? Alguns bairros periféricos, a gente encontra focos de queimada em Manaus, algumas regiões da zona rural também, e principalmente queimada que vem, a fumaça que vem dos municípios próximos de Manaus, né? Que tem época do ano que parece que nós estamos em Londres, com tanta fumaça. Quais são os caminhos, eu perguntaria ao deputado federal e ao professor Haddad, quais são os caminhos que uma prefeitura tem que ter em defesa do meio ambiente, né? Qual é o principal papel, os principais papéis que uma prefeitura petista tem que ter em defesa do meio ambiente? Obrigado, Bozani. Agora a gente passa a palavra para o Haddad, para o Zé Ricardo, para esse segundo bloco de rodadas. Olha, ao contrário da primeira rodada de perguntas, essas perguntas, e eu tenho que ser muito honesto aqui, elas se referem a problemas que não são de competência exclusiva do prefeito da cidade. São problemas que, infelizmente, transcendem a cidade. Quando eu digo infelizmente, é à luz de quem nos governa hoje, ou quem não nos governa hoje. Então nós estamos numa situação muito dramática, porque os prefeitos e governadores do país não estão recebendo atenção do governo federal, né? E alguns estão alinhados ao governo federal, o que é mais surpreendente ainda, porque deveria estar havendo uma grande mobilização de prefeitos e governadores contra o governo federal, em função do descaso do governo federal com os temas que vocês colocaram. A violência contra a juventude, a baixa geração de oportunidades econômicas, de emprego e renda, e a devastação que a Amazônia está sofrendo nesse momento, é 80%, 90% responsabilidade do governo federal. O Brasil corre riscos graves de sofrer retaliações em relação aos produtos que nós exportamos. Está havendo uma intensa mobilização do mundo pela demissão do ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa muito complicada e que tem o respaldo do Bolsonaro para promover a maior devastação dos últimos anos da Amazônia. Quando você fala em meio ambiente numa cidade como São Paulo, que não está em meio de uma mata, né, é diferente. Você aqui trata de mobilidade urbana, de novos parques públicos na cidade de São Paulo, você trata da iluminação pública, do consumo menor de energia elétrica para iluminar a cidade com LED, melhorando a segurança. Você melhora a eficiência dos ônibus, compra ônibus menos poluentes, troca por ônibus elétrico quando é possível. Tem várias formas, faz gestão de resíduo sólido, reciclagem, tudo isso é meio ambiente. E pode ser feito em Manaus, normalmente. Eu não sei qual a taxa de reciclagem do resíduo sólido em Manaus, mas você pode crescer muito. Aqui em São Paulo nós construímos 2 centrais mecanizadas de triagem do chamado resíduo seco. Então, papelão, plástico, vidro, metal, tudo isso não vai mais para o aterro sanitário, nem para nenhum lugar, vai ser reaproveitado. Isso é meio ambiente. Mas quando você fala de Manaus, você pensa nisso tudo, mas você pensa também no contexto amazônico. E nesse contexto amazônico, que é belíssimo, deveria ser festejado, celebrado. Hoje nós estamos vivendo um momento oposto a isso, de preocupação, de consternação pela atitude predatória. Veja essa lei aí que estão querendo regularizar a terra de grileiro. Isso vai promover a maior grilagem da história do Brasil. Se essa lei passar, vai ser a maior grilagem da história do Brasil. Nem no tempo da colônia nós vimos o que vai acontecer com a Amazônia se o Bolsonaro conseguir aprovar a legislação que ele está propondo. Vai tomar conta. Nós vamos levar para a Amazônia, né, os piores tipos
As pessoas que querem extrair dessa terra tudo sem dar nada em troca. Né? Quase que transformando a Amazônia numa feitoria, que é o que vai virar. Uma feitoria para exportar madeira, né? Para grilagem, para exploração de minerais, né? Com invasão, eventualmente, de reserva indígena, e assim vai. Esse é o problema. Como é que um prefeito vai reagir a uma legislação que quer botar uma arma na mão de cada pessoa? Na verdade, eles querem privatizar a segurança pública. Ao invés de ter um policiamento adequado, cada um vai ter o seu fuzil para se defender. Essa é a visão de segurança pública do Bolsonaro. Como é que você vai falar em oportunidade de emprego para o jovem quando você está desmontando a CLT? Quando você está precarizando todo o trabalho. Agora eles estão falando que todo o trabalho agora vai ser pago por hora. Você vai ter uma depressão dos salários no Brasil como nunca se teve. Você vai voltar para a época do Império. Você vai voltar para a época da República Velha. Nós estamos regredindo 100 anos no campo trabalhista no Brasil, graças ao Guedes e ao Bolsonaro, que fazem questão de adotar a política neoliberal, que só interessa a quem explora a mão de obra barata, e não quem dá dignidade. Então essas perguntas desse bloco, elas se referem a problemas que, sim, um prefeito pode enfrentar, conforme eu falei, no meio ambiente, ele pode enfrentar fazendo uma gestão adequada ambiental. Iluminação, resíduo sólido, transporte público, tem uma agenda ambiental incrível, parques públicos, etc. Isso tudo é ambiental, né? Geração de emprego, uma prefeitura pode ter um programa? Pode, mas ele, para enfrentar o tamanho do desemprego que nós temos hoje, imaginar que um prefeito vai conseguir resolver o desemprego no seu município, não, ele pode acolher a juventude, ele pode ter oportunidades, né? Pode fazer parcerias, isso sim. Ele pode chamar os empresários que prestam serviços para a cidade e combinar formas de atendimento ao jovem, de ampliação dos postos de trabalho. Tudo isso é possível, mas a escala não é compatível com o tamanho do problema que o Bolsonaro gerou. Né? Então nós temos que nós não podemos vender para a população a ideia de que o prefeito vai resolver todos os problemas que ela está enfrentando. Ela está enfrentando problemas relativos à má gestão municipal, com certeza, mas ao desgoverno Bolsonaro. E por isso que é importante votar no Zé Ricardo. Porque é para dar um recado para ele mudar. Porque ele ainda terá 2 anos de governo. Então, se a gente quer mandar um recado para o governo federal de que a gente não está feliz com a maneira como ele está procedendo, sobretudo com a região norte e nordeste, sobretudo, nós temos que votar em alguém da oposição. E quem faz oposição nesse país é o PT. Né? Então nós temos que ter clareza que o Zé Ricardo representa mais do que um bom plano de governo. Ele representa um bom plano de governo, ele representa uma administração séria, uma pessoa proba, uma pessoa honrada, mas ele representa também um recado ao Bolsonaro de que as pessoas não estão felizes, nem com o município, nem com o Estado, mas, sobretudo, com o país. As pessoas não estão felizes, não estão confiantes no trabalho que ele está realizando. Ele não trabalha, a bem dizer. Ele não consegue nomear um ministro da Saúde. Faz 60 dias. No meio da maior pandemia em 100 anos, faz 60 dias que nós estamos sem ministro da Saúde. Nesses 60 dias, morreram 74 mil brasileiros. Eu não sei o número de hoje, mas o de ontem foi 1.300 brasileiros. Quer dizer, ele fez tão mal feito o trabalho dele que nós estamos há 120 dias numa situação deplorável e não conseguimos sair em segurança de um isolamento mal feito, justamente por ter sido mal feito. Quer dizer, ele usou de sabotagem contra o país, contra prefeitos e governadores, e isso precisa ser dito.
né? Quer dizer, é óbvio que prefeitos têm sua responsabilidade e têm que responder por isso. Tem prefeito que não investiu em saúde e aí não consegue operar milagre também. Agora, o que o Bolsonaro fez é um crime contra todo o país. Isso não pode deixar de ser dito também. Mais uma razão para dar um recado, votando no Zé Ricardo, né, que é o nosso pré-candidato. É um recado que tem que ser dado com força, porque nós não estamos nem no meio do pesadelo. No meio do pesadelo nós vamos estar no final do ano. Depois tem mais 2 anos de pesadelo se nós não conseguimos afastar o Bolsonaro, porque eu estou no fora Bolsonaro já tem alguns meses. Eu acho que sem o impeachment esse Brasil não retoma de jeito nenhum seu desenvolvimento. Muito bem. Eu queria aqui só comentar primeiro a Raíssa. Raíssa, quando fala aí da juventude, e Haddad, realmente os indicadores mostram que Manaus e o estado do Amazonas, né, você tem índice de violência que atinge a juventude absurdo. Inclusive também dos jovens indígenas. Nós tivemos nas estatísticas aqui do Amazonas, você tem o maior índice de suicídio de jovens indígenas. Então é a falta de políticas de modo geral para a juventude do município. Eu acredito, Raíssa, que tem muito a ser feito. Nós estamos com governos que simplesmente deixaram de lado políticas simples que favorecem os jovens. Você não tem nem conselhos funcionando, nem municipal, nem estadual. Você não tem nenhuma discussão sobre as várias áreas onde a juventude pode estar inserida. E aí quando você liga com a questão de trabalho, de oportunidades, é pior ainda. Porque nós estamos agora com o drama da saúde e também do emprego, do trabalho. Muita gente ficou desempregada. E tem muitas famílias que não receberam e nem vão receber o auxílio emergencial, porque, infelizmente, o governo não trabalhou isso para poder, de verdade, incluir todo mundo que precisa, de verdade, esse auxílio, que, aliás, ele está até querendo reduzir. Mas chama a atenção que a Samara fala da questão das oportunidades de trabalho e a nossa realidade amazônica. Nós temos uma economia que ela está baseada no polo industrial da Zona Franca, há uma dependência já há 50 anos. Mas se acaba isso, você cria um caos total aqui na cidade e também no estado. Quer dizer, foi o Lula prorrogou os incentivos que iam acabar por 10 anos, depois a Dilma prorrogou mais 50 anos, e é isso que segura a economia. Mas é hora de a gente tratar de um caminho, numas vocações regionais, das oportunidades de atividade, de negócios, e passa por um bom debate que envolve, inclusive, a questão da terra, né? Eu acho que há tantos espaços, também do abastecimento, da produção, do conhecimento ribeirinho, do conhecimento tradicional, tudo isso, inclusive dos indígenas. Manaus tem mais de 30 mil indígenas morando na área urbana e não tem nenhuma política para poder a gente aproveitar toda essa riqueza cultural que nós temos. Mas, na questão ambiental, eu acho que isso é uma vergonha. Manaus não tem um plano, ou seja, não tem uma política de resíduos sólidos, não tem coleta seletiva, não tem. É um absurdo, é uma luta grande para ter essa lei federal, e aqui muitos grupos participaram. Nós temos várias associações de catadores que enfrentam N dificuldades porque não tem a política municipal, e tudo é jogado realmente no aterro, que antes era um grande buraco, hoje é uma grande montanha. E é na entrada da cidade, é uma coisa assim horrível, perigosa, e que poluiu todos os igarapés daquele entorno, e hoje nós temos todos os igarapés realmente poluídos. E no saneamento, na questão do esgoto, nós não chegamos a 12% do tratamento de esgoto. Portanto, esse é um enorme desafio, você cuidar da questão ambiental, cuidar da saúde a partir dessa situação do saneamento. Temos um contrato, olha só, Manaus está entre as 100 maiores cidades na posição 97, entre as piores em termos de saneamento. E tem um contrato, que já agora completou 20 anos, uma empresa privada, que é a prova de que a privatização de água, de esgoto e de água, no caso, não resolve, porque você tem ainda muitos bairros sem água tratada de forma regular.
e você tem, portanto, o esgoto nessa situação aí, oficialmente nesse percentual. Então, eu diria assim, professor Mozani, que é um professor muito atuante na luta, né, pela educação, pelo direito dos professores, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Agora, enfrentar, como a Haddad falou desde o início, a história dos contratos. Eu fui candidato em 2016 também a prefeito e depois a governador. E uma das pautas que a gente colocava era a gente romper com esses supercontratos. Você tem contratos aí amarrados de um jeito que, se você não enfrentar isso, nós nunca vamos sair desses gargalos aí. Então, tem interesses econômicos encastelados e que também nunca foram bem enfrentados. Na verdade, o governante vai deixando, vai rolando, e nós temos hoje, portanto, uma cidade que deveria ser referência na questão ambiental, pelo contrário, é o exemplo negativo a nível nacional e até mundial. Portanto, Haddad, eu queria da minha parte agradecer aí as suas palavras, sua fala, sua experiência, você que esteve aqui conosco como candidato a presidente da República, né, foi muito importante. Na eleição no Amazonas, o Bolsonaro ganhou na capital e um município na fronteira, né, do nosso estado, uma área de expansão agrícola, isso no primeiro turno. E no segundo turno, foi a mesma situação e um outro município também fronteira com Acre. Ou seja, a ampla maioria dos municípios votaram, né, nessa proposta, com esse olhar que você traz aqui, de preocupação com a população, né, com o meio ambiente, com a sociedade, com os direitos dos jovens, das crianças, né, dos adolescentes e das mulheres. Nós temos uma situação gritante também em relação à violência contra as mulheres, desrespeito às mulheres. E eu falava ontem com vários profissionais da saúde, dizendo, olha, enquanto não cuidar da saúde da mulher, da saúde das crianças, do pré-natal, nós vamos ter lá na ponta, nos hospitais especializados, pessoas morrendo por causa de câncer, poderia ser evitado, né, por conta de uma série de outros problemas seríssimos que atingem as crianças, poderiam ser evitados porque não se cuida no município. Portanto, da minha parte, Haddad, queria agradecer todas as suas palavras, sua experiência e esse apoio, né, para essa nossa pré-candidatura que está sendo construída e um plano de governo participativo. Todo dia nós temos mais pessoas se agregando, querendo colaborar, contribuir, para a gente poder realmente ter propostas para mudar a cidade de Manaus. É com você, Elton. Eu queria te agradecer também essa oportunidade de falar com uma audiência tão qualificada quanto a sua, dizer que tenho muita admiração pelo teu trabalho, você é uma referência hoje no Partido dos Trabalhadores, uma grande esperança de que a gente possa ganhar em várias capitais, e Manaus é uma delas, pela qualidade do seu discurso, a sua atuação parlamentar, da tua postura, seriedade. Foi uma honra ter caminhado por Manaus com você em 2018 e eu hoje estou participando aqui. Hoje minha filha faz aniversário, estou aqui para cantar um parabéns e está fazendo 20 anos a minha menina. E então eu vou pedir licença para me despedir de todo mundo, para ficar um pouco com ela. E não é todo dia que a gente tem filho aniversariante. E deixar um abraço para... Muito obrigado. Deixar um abraço para todo mundo que participou dessa live, todo mundo que nos acompanhou até aqui, e dizendo que nós temos um pré-candidato em Manaus que realmente vale o esforço cívico de lutar por democracia e por direitos no nosso país. Muito boa noite a todos. Obrigado, Elton. Obrigado, moçada toda aí que fez perguntas. E um beijo muito grande para quem nos assistiu. Obrigado, Fernando Haddad, nosso ministro da Educação, ex-prefeito, né? Obrigado ao deputado e nosso pré-candidato pelo PT, a Prefeitura de Manaus, José Ricardo. Obrigado a todos vocês que ficaram até esse momento acompanhando pelas redes sociais, tanto do Fernando Haddad quanto do José Ricardo, esse nosso momento, esse diálogo sobre Manaus, sobre a forma de gerir uma grande cidade. Até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.